Olá, bem-vindos. Quem está chegando aí? Eu estou só aguardando a Paula Fernanda entrar. Já vi que ela está aqui, vou convidá-la. Aguardando ela aceitar o convite. Muito bem-vindos, boa noite. Já vai... Oi, Oi, Paula. oi. Todas as vezes parece a primeira vez. Eu nunca me lembro dos caminhos que tem que pegar. É sempre a primeira vez, né? É sempre a primeira vez, é incrível. Eu estou, então, olha só para a turma aí do Insta saber, e aqui a turma também que está chegando aqui no YouTube, como eu te falei, eu ia colocar aqui no YouTube. Certo. Então, aqui eu estou com uma câmera aqui, que é o pessoal do YouTube, e outra ali com você e o pessoal do Insta, que também foram convidados e vão estar chegando, né? Maravilha. Isso aí. Quem tá aí, vai falando pra gente se vocês estão conseguindo escutar e ver a gente direitinho. Podem dar um alô aí. E eu quero começar agradecendo imensamente, Paula, por você aceitar o convite de estar aqui no meu canal. É uma honra ter você no meu canal, é uma honra estar no seu canal, porque eu sei que você vai estar transmitindo no YouTube também. E muito grata mesmo. Já, eu que agradeço, a gente tem uma conexão já de muitos anos, né? E aí o pessoal de Minas, aquela vez que a gente fez um trabalho, eu amei Minas, adoro os mineiros também, você como uma super representante, e agora também uma colega sexológica bodyworker, então é fantástico ter uma colega do teu nível aqui juntas, né? Divulgando esse trabalho. Muito, muito grata. Bom, eu não sei se todo mundo aqui te conhece, então se você quiser se apresentar rapidamente. Bom, eu sou Paula Fernanda, eu trabalho com Tantra e com Sexological Bodyworker já há muitos anos. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é pornografia e tudo que eu aprendi de pornografia sobre esse tema tão importante de nós conversarmos de uma forma aberta, honesta, foi pelo Sexological Bodyworker porque o Tantra tem muito preconceito quando a gente vai falar sobre pornografia e outro tipo de sexualidade que não seja sexualidade consciente. Então, como eu sou sexológica bodyworker também, eu amo esse tema, principalmente pela necessidade, pela urgência de se tratar de algo que está revolucionando totalmente a nossa sexualidade. Teve uma revolução nos anos 60, 70, 80, outra revolução, e agora está tendo uma revolução que provavelmente não vai terminar tão cedo, nem sei se um dia vai terminar, né? Sim. Então, estamos aqui, eu e a Jaya, para falarmos sobre esse tema. Ótimo. Antes da gente adentrar o tema, eu quero só reforçar, assim, né, que a Paula, ela sempre foi uma inspiração para mim, assim. Quando eu fiquei conhecendo, quando eu conheci o trabalho dela, já tinha alguns anos que eu trabalhava com Tantra, e eu falei, essa pessoa tem um diferencial, tem alguma coisa diferente aí. Diferente do que eu já conhecia, né, com o trabalho do Tantra, da sexualidade, assim, da forma como o Tantra traz. E realmente foi através dela que eu conheci o Sexological Bodywork e fiquei muito feliz, né, de poder concretizar aí essa formação esse ano. E, então, muito bem. Então, assim, eu vou estar aqui mais instigando a Paula para poder falar do assunto, porque a especialista mesmo é. Eu me coloco aqui como uma aprendiz e uma instigadora para estar conversando um pouquinho sobre esse tema, que como ela falou, assim, realmente é muito instigante. Acho que, né, tem muito preconceito e ao mesmo tempo é algo que está aí o tempo todo, né? É o sites, o maior acesso da rede atualmente são sites pornográficos, né, no mundo inteiro. Mulheres também, cada vez mais assistindo. Então é uma coisa que
que faz parte da nossa vida e que, de fato, a gente tem que falar sobre, conversar a respeito, né? Então, eu começo te perguntando, né? Assim, a gente colocou o tema da live, é pornografia vilã ou aliada? Muitas pessoas me mandaram mensagens assim, eu tô curiosa, mas eu aposto que é vilã, não é? Apostou no vilã. Bom, pornografia, vilã ou aliada, né? Eu acho que é muito simplista nós vermos tão preto e branco a pornografia. Ótimo. Nada é tão mal ou nada é tão bom. Tudo é a forma como você assiste, né? E também deixar de lado os preconceitos. Então, antes da gente começar, agora eu tenho um site que é o Pornhub, que é um site de pornografia norte-americano, é um dos maiores sites de pornografia norte-americano. E tem um lugar lá que diz os insights do ano. E daí eu fui lá ver os insights do ano, né? E os números são incríveis, né? Vamos começar por aí, vamos começar pelos números que Ó, eu tinha os insights de 2018. Daí eu olhei assim, em 2018 já era assim um número bastante alto de pessoas assistindo pornografia no mundo, né? Então, em 2018 eram 92 milhões de acesso uau. por mês, Por né? mês. Por mês. Dá 42 bilhões de acesso por ano. Agora, em 2019, aumentou para 115 milhões de acesso, tá? É um número muito alto. Então, agora você veja, e o Brasil, em 2018, tinha caído, ele estava em 12º lugar. Agora já está em 11º lugar, né? O Brasil. O campeão de acesso é os Estados Unidos e a Inglaterra. Mas Japão também um número altíssimo. É muito interessante a gente entender um pouco esses números e os países, a posição, porque fala muito da cultura. Hoje em dia, a pornografia fala sobre a nossa cultura, né? Então, quando a gente vê que são 115 milhões de acesso por mês, eu acho, não sei, eu acho que é por mês, né? Porque eu sei que por ano são 42 bilhões, né? Então, o que acontece? Cada visualização dessa, vamos colocar que pelo menos a cada 10 seja um orgasmo. Imagina a quantidade de orgasmos que existe aqui. Então, são pelo menos, assim, vamos colocar 10%, mais de 1 milhão de orgasmos no mês através da pornografia. A gente tem que estudar isso, a gente tem que ver de perto isso. E Sim, ver com com certeza. lentes sem julgamento. Então, eu vou colocar aqui, começar falando a parte malvada da história, né? Tipo, como que a pornografia se torna uma vilã. Depois eu vou para aquela parte que é como que ela também pode ser aliada. Certo. Exatamente, porque ela não é de todo ruim e também não é de todo bom. Tem os dois lados. Então, nós vamos dar uma olhada, porque eu acho que o mais importante é a informação. Para quem gosta de assistir pornografia, saber assistir a pornografia. E eu vou falar como. E ao final de tudo, eu vou dar algumas regrinhas básicas, algumas dicas básicas para quem gosta de pornografia assistir de uma forma que não altere, que não interfira tão drasticamente nos relacionamentos reais, no seu prazer, no prazer da sua parceira, enfim, na sua vida. Perfeito. Muito bem. Então, só para reforçar, né? Então, vocês estão entendendo que ela vai dar, assim,
dicas, um passo a passo para quem gosta de assistir pornografia, como fazer isso de uma forma que não cause tantos danos, né? A gente vai começar falando um pouquinho desses danos, dessa parte vila, né? Quem tá entrando aí, tem uns coraçõezinhos aí para vocês acenarem, é uma forma de chamar mais pessoas para vir. Então é super bem-vindo que, se vocês estiverem curtindo, percebendo que é um conteúdo que é válido, transmitam coraçõezinhos, que o Instagram gosta de receber coraçõezinhos para chamar mais gente aí. Aqui o pessoal do YouTube também está curtindo, coloca gostei, curtir, pode colocar suas perguntas também, que depois eu respondo, mesmo quando terminar a live, conforme for o tempo, eu respondo as perguntas que estão aqui no YouTube. Então, bora lá, tá? Vamos lá. Então, vamos falar um pouco da parte danosa da pornografia, tá? Porque a pornografia realmente interfere demais no nível de prazer das pessoas, nos relacionamentos. Muitos homens começam a ter problemas de ereção, ou começam a não conseguir mais ter um orgasmo com a sua parceira ou com seu parceiro, não importa que estamos indo além de gênero, vou colocar como hétero, mas estamos além de gênero, além de qualquer coisa, tá? Só para facilitar a nossa comunicação. Então, traz dificuldade de ereção, dificuldade que eu estou chamando de impotência orgástica, isto é, não conseguir ter um orgasmo com a sua parceira. Dificuldades com a ejaculação. Baixa sensibilidade, praticamente aniquilando a sensibilidade nos genitais. Isso para homens e para mulheres, tá? Para mulheres, diminuição do prazer. Também dificuldades com orgasmo com o parceiro. São muito parecidos os problemas que tem com homens e com mulheres. Mas eu acho que o que eu poderia te falar, assim, a raiz disso é a dessensibilização física, emocional e neurológica, que eu vou falar agora e explicar, acontece. Então, vamos começar com a dessensibilização genitais-cérebro, tá? Então, porque o nosso cérebro, ele tem um papel muito importante no nosso prazer sexual. A gente sente o prazer nos genitais e daí manda os impulsos elétricos para o nosso cérebro, ele codifica, isso é prazer, esse é o nível de prazer, e manda de volta as informações, e existe esse jogo. Só que o que acontece, né? Nós temos, o nosso cérebro não foi programado para a pornografia. Ele não foi desenvolvido para isso. A pornografia é algo criado pelos homens, tipo seres humanos, homens e mulheres, né? Estritamente para estimular sexualmente adultos. E, infelizmente, muitas crianças, muitos jovens e crianças estão tendo acesso à pornografia muito antes do que deveriam ter. Então, já tenho aqui os estudos que a partir dos 9, 10 anos de idade, as crianças já têm acesso à pornografia. Veja que a pornografia é algo que foi criado para adultos e não para crianças. É diferente a expressão sexual de uma criança, de um jovem e de um adulto. Então, os pais têm que ficar muito antenados, porque se eles não educarem, a pornografia vai educar. Não é mais os amigos, não é a rua, não é nada. É a pornografia que está educando os jovens hoje a nível sexual. E isso causa vários danos em toda a sexualidade. Mas para aqueles que, a minha geração, por exemplo, ela aprendeu o sexo não com pornografia, porque na nossa época não, era difícil conseguir até uma revista, né? Então a pornografia passou por uma grande mudança nesses anos. A pornografia, na minha época, ela durava 40 minutos, 1 hora, uma longa-metragem, né?
Hoje em dia dura poucos minutos, em torno de 5 minutos, 3 minutos, 10 minutos, quando muito, num vídeo assim, porque ela vai direto ao ponto de autoestímulo. E o que acontece com isso? Por ir direto ao ponto e ter um super estímulo neurológico, não físico, neurológico, depois a pessoa não consegue ter esse mesmo nível de excitação, de estímulo que leva a excitação com uma parceira ou com um parceiro real. Então, aí começa a trazer problemas. Esse é um deles. Quando a gente percebe que nós temos no nosso cérebro 2 sistemas muito importantes, que um foi descoberto por um psiquiatra brasileiro, que é Augusto Cury, e outro por um indiano, que agora não me lembro o nome, mas tem várias pesquisas, e as que eu estudei foi através do neurocientista Daniel Siegel. Ele tem um livro muito legal que se chama O Poder da Visão Mental. Quem gosta de se aprofundar nessa parte neurológica não está conectado com a pornografia. Então, é um livro fantástico para ler, para você entender esses processos neurológicos. Então, vou falar agora primeiro do Daniel Siegel e depois do Augusto Cury. Então, Daniel Siegel, no livro dele, ele fala sobre os neurônios espelhos. Foi descoberto os neurônios espelhos há uns 10, 12 anos atrás. Tá? Até então, não se sabia muito do processo de aprendizado dos animais, das pessoas. E daí começaram a fazer umas pesquisas com os macacos. Colocaram os eletrodinhos assim na cabeça dos macacos, deram algumas tarefas para os macacos fazerem, concluírem. Uma das tarefas era descascar o amendoim para ver se eles sabiam comer o amendoim. Conseguiam comer, eles não sabiam descascar. E daí começaram, foi lá, e foi isso, foi aquilo, e pá, descobriram, um dos macacos descobriu como descascar, os outros olharam e aprenderam através de olhar o macaco mais esperto lá, abrindo o amendoim. Daí tá ok. Daí ficou ali, daí os cientistas fizeram ali a avaliação, e enquanto eles estavam no computador vendo, monitorando, né, o que tinha acontecido no cérebro dos macacos, um dos cientistas pegou um amendoim e começou a abrir. E daí o macaco, um dos macacos, chegou e ficou olhando muito de perto, total atenção no que o cientista estava fazendo. E daí o que aconteceu? O cientista percebeu, abriu bem devagar a casca do amendoim e comeu o amendoim. E daí eles foram olhar no monitor e viram que era como se o próprio macaco tivesse aberto e comido o amendoim. Agora faz um paralelo disso com a pornografia. Ou com qualquer outro filme, quando você assiste um filme e está totalmente na tela, você sente como se fosse o próprio personagem do filme. Você chora, você ri e você se excita também como o próprio personagem. Então, isso é uma coisa. Vamos deixar isso aqui do lado e vamos agora pegar o outro aspecto disso que reforça toda essa neurologia, tá? Então, vou tomar um golinho d'água, vamos respirar. Enfim, então vamos pegar agora os estudos do Dr. Augusto Cury. Dr. Augusto Cury é um psiquiatra, um neurocientista brasileiro muito bacana, com um trabalho fantástico. E nas pesquisas dele, ele começou a estudar como que o pensamento se forma. E daí ele descobriu que nós temos o registro automático de memórias.
que é mais ou menos como um computador. Só que, diferentemente do computador, o registro automático de memórias, ele registra tudo automaticamente. E você não tem como deletar. Aquilo fica lá dentro, vai para o teu subconsciente, para o teu inconsciente, e ele forma. E a partir desse registro é que os pensamentos começam a vir à tona, a formar. Se nós olharmos os pensamentos, que dos pensamentos geram uma ação, a ação gera um resultado que geram crenças, você vê o quão importante é o processo de pensar. É muito grande. E quando você assiste pornografia, por exemplo, além de você estar sentindo como se você estivesse lá dentro, você é o agente dentro do filme. E tudo que você está assistindo está registrando automaticamente dentro do registro automático de memórias. Tudo isso tem um outro dano muito grande, tá? Alguns danos, vamos colocar. Diminuição do poder de fantasiar livremente. A pessoa começa a cair o nível e a riqueza das próprias fantasias sexuais. Ela começa, eu acho que o pior dano, tem tantos danos, mas vamos para o pior deles, que é o que mais influencia, a desconexão do corpo. A pessoa tem todo o prazer somente do pescoço para cima. Ela está desconectada do corpo, principalmente porque quando as pessoas assistem pornografia, elas estão assistindo ou deitadas ou sentadas. Isso sem nenhum movimento no corpo, totalmente absorvidas no que está se passando ou no celular ou no computador. Então, essa desconexão do corpo faz com que os homens segurem o seu pênis com muita força, com muita pressão, e começam a fazer movimentos muito mais intensos do que eles jamais conseguirão com uma parceira ou com um parceiro, não importa, com penetração real. Porque essa força no pênis começa a matar a sensibilidade do pênis. E as mulheres no clitóris, porque elas têm principalmente a maior parte das mulheres o orgasmo o clitoriano e principal pode ser com os dedos ou com, pior ainda, com o vibrador, tá? Porque tem uma frequência que jamais um parceiro vai conseguir chegar. E jamais uma parceira vai ter um canal vaginal ou um ânus com tanta pressão para dar no pênis. E muito difícil ter a mesma velocidade. Nem um super atleta consegue ter a mesma velocidade que você consegue com a mão. Então, isso começa a praticamente inviabilizar o orgasmo no sexo real. Uhum. A pessoa, para conseguir se excitar com um parceiro, com uma parceira, precisa trazer muita fantasia, precisa, muitas vezes, termina a relação e tem que se masturbar porque não conseguiu ter um orgasmo. Então, isso tudo principalmente por causa dessa desconexão do corpo. Então, eu acho que esse é um tripé muito danoso. O tripé da excitação somente neurológica, a desconexão do corpo e a intensidade que se coloca no autotoque. Então, bom, queria saber assim, se isso está fazendo sentido para vocês. Coloca gostei, clica em gostei, compartilha, fala o que você está achando.
Aqui estão me perguntando de qual é o jeito mais saudável de se masturbar aqui no YouTube. Eu vou responder isso daqui a pouquinho, agora que eu vou começar a responder sobre isso. Então, a masturbação ela pode ser uma grande aliada ou uma grande vilã. E principalmente com o uso da pornografia. Hoje, a maior parte das pessoas se masturba com pornografia. A pornografia, de uma forma mais leve ou mais forte, está em todos os meios. Em todos os meios. Desde aquela pornografia aceita na televisão, tipo perfumes, por exemplo. Você olha, é altamente erótico. Então, toda a televisão, a propaganda, as revistas femininas, masculinas, estão o tempo todo trabalhando com alto nível de erotismo. Né? E hoje em dia eu vejo assim, que as pessoas se conhecem e antes de mandar assim, um bom dia, manda o vídeo pornô do dia. Né? A troca é o vídeo pornô do dia. Bom, enfim, né? Vamos agora ver as partes positivas da pornografia, porque até agora a gente fala, meu Deus do céu, vou me afastar da pornografia. Antes de você falar, Paula, só ver uns comentários aqui que estão no Instagram, né? Então, a Renata está trazendo vários comentários. Ela disse se o cérebro só se desenvolve... Não, ela disse, não dá para falar que a pornografia é responsável por existirem pessoas assexuais. Parece ser uma variação biológica. Mas se um cérebro desenvolve só se evitando, assim, todo o resto parece não atrativo, né? Acho que é esse fator mesmo de que é um estímulo muito intenso, né? A imagem é algo muito... E isso é recente, isso que você falou das pesquisas da neurociência, é muito recente, porque como você falou, até pouco tempo atrás... E falando nisso... E olhe lá, né? Assim... Então, a intensidade daquelas imagens extremamente impactantes, isso é algo que está muito recentemente sendo estudado também, né? E tem outro fator que está afetando muito profundamente, é a própria estética. A estética dos seios, por exemplo. Aí, ultimamente, o Brasil é o segundo no mundo em cirurgias da vulvoplastia. Que é a cirurgia nos lábios, nos pequenos lábios das mulheres, para entrar em conformidade com a estética que a pornografia está colocando. É tanta coisa que a pornografia está afetando em tantos níveis diferentes. Tipo, tem homens que já me falaram que não se excita com uma mulher natural, com um corpo natural. Né, que ele precisa dos corpos tipo de pornografia. Então, as mulheres colocam silicone nos seios, no bumbum, se colocam em risco. Outras mulheres que já não se satisfazem mais com o corpo do parceiro também, porque as mulheres estão entrando na pornografia, que acham que o pênis do parceiro, a performance do parceiro não é tão boa. Então, nossa, é muito grande o universo da pornografia. A gente precisaria ficar aqui 3, 4 horas falando de como a pornografia está afetando as nossas vidas, o padrão estético. Há anos atrás eram as novelas, eram os filmes. Hoje em dia é a pornografia, está trazendo um padrão, inclusive, para os genitais. É muito triste isso. Isso é triste. Sim. Então, é realmente o tanto que essas imagens, elas ficam ali, né? Como você falou, gravadas e vão influenciar a forma como a gente vai viver a sexualidade. Uma coisa que eu escuto muito de mulheres atendendo é, às vezes, a dificuldade que elas têm de emitir sons, porque na cabeça delas, aquilo remete à imagem de um filme pornográfico e elas se sentem como atrizes pornográficas. Então, elas se inibem de soltar o som, uma coisa que ajudaria no prazer delas, se inibem de mostrar o prazer, de expor o prazer, porque tem aquela imagem de que isso é algo
Bom, que é representativo, né? ou Performance. então tem outras do contrário, que fazem muito som, que gritam, papapá, papapá, para mostrar uma performance ou coisas que nem estão sentindo às vezes. Uhum. Então, para você ver como existe todo um conceito, uma nova forma de viver o sexo a dois, que é ditado pela pornografia. Bom, mas agora eu gostaria de começar, para a gente não se estender muito, porque senão a nossa live vai ficar muito grande mesmo, né? Então, porque só nisso, nossa, eu passaria horas falando. Mas vamos falar um pouco das partes positivas da pornografia, tá? A pornografia, ela realmente pode ser uma forma de você se educar sexualmente. Tem muitas pessoas que ainda nunca tiveram diálogo em suas casas para saber, sabe, sobre como sentir prazer, como dar prazer. E a pornografia ajuda muitas pessoas nisso. Principalmente a pornografia, e isso é uma coisa que me chamou a atenção, que também tem um número muito alto de visualizações, não é mais tanto a pornografia fabricada, porque tem dois tipos de pornografia. Tem uma fabricada que é totalmente fake, essa é uma pornografia, e tem outra pornografia que é a pornografia caseira, de vídeo caseiro. Na pornografia fake, você tem quase nada para aprender. Mas na pornografia de vídeo caseiro, você tem algo para aprender ali. Porque você vai ver todo o processo de excitação com pessoas reais. Foi assim que foi estudado o sexo no começo dos anos 50. Master Johnson, Kinsey, eles pagavam para as pessoas terem sexo e eles olharem para poderem estudar. E O que como faz o Joseph Kramer fala... por observação, né? A gente aprende a falar por observação, a gente aprende a andar por observação. E sexo? Sexo por observação, né? A questão é isso, é que tipo de sexo que a gente vai aprender observando, né? Sim, então ali você tem alguma coisa para você aprender. Outra coisa da pornografia que a gente pode falar que é positiva. Quando você vai assistir um filme, você está entrando num universo muito profundo seu. Porque não existe nada mais profundo do que a nossa sexualidade, principalmente as nossas fantasias sexuais. Aquelas fantasias que a gente tem até vergonha de compartilhar, aquela fantasia que a gente guarda só pra gente. Ela fala muito de nós. Às vezes a gente não pode admitir nem pra gente, né? Às vezes... Nem pra gente, a gente tem vergonha até de, nossa, mas essa é a minha fantasia. Então, isso ali está falando muito sobre você, está falando sobre o teu tema erótico central. O tema erótico central, ele norteia a sua vida. Ele simplesmente norteia a forma como você se veste, que você fala, os seus desejos, a sua profissão, os seus relacionamentos, com quem você se relaciona. Ela simplesmente é o fio que conecta, o fio conector de toda a sua vida, suas decisões, seus relacionamentos, tudo mais. Mas isso é uma outra história. O tema erótico central tema é um outro tema. É uma outra live. É uma outra live, um outro tema. Então, além do tema erótico central, de você se conhecer, tem aquela coisa assim, né? Tipo, eu tô assistindo algo que pessoas ousaram, tiveram a coragem de fazer, gravar, e eu tô aqui. Então, existe uma certa cumplicidade em tudo isso. Você, naquele momento, você sente que tá tudo bem no seu mundo. Naquele momento. Você sente que tem um espaço onde tem outras pessoas com aquele mesmo desejo, com aquela mesma fantasia. E que existe aquele momento de perdão, de não vergonha. Claro que volta e meia, depois tem um rebote.
como um estilingue, como um elástico. Você vai, puxa, puxa, e depois solta. Às vezes, muitas pessoas têm um rebote. O rebote da vergonha, e daí que leva para uma compulsão, tá? Mas isso, bom, quero ir pegar as coisas mais positivas. Outra coisa, agora eu acho que eu vou um principal, que aqui estão perguntando, mas como assistir pornografia, como se masturbar com pornografia? Eu acho que isso é uma coisa importante. Eu vou dar algumas dicas do Sexological Bodywork. Então, como assistir pornografia de uma forma menos nociva a você. E o que eu vou falar aqui não importa o tema, o que você assiste, qual é a fantasia, que tipo de pornografia que você assiste. Isso não importa, tá? O que importa é a forma como você assiste. Paula, só um Isso é instante. importante. Estou vendo que tem várias perguntas, só para avisar que eu vou depois passar pelas principais perguntas, deixar ela concluir essa parte das dicas. Só para quem fez as perguntas pode continuar aí, que uma hora a gente vai chegar nelas. Tá bom, aqui também o pessoal do YouTube, calma. Mas eu acho que a maior pergunta que está rolando aqui é essa: como assistir pornografia, afinal de contas, usar a pornografia de uma forma menos nociva? E é sobre isso que agora eu vou começar a pontuar. Primeira coisa, assista de pé. Assista de pé. Assista de pé e com os joelhos destravados, os joelhos relaxados. Tá? Então, movimente o seu corpo enquanto você assiste pornografia. Respira profundo, sinta o seu corpo, não desconecta. Quando você está assistindo em pé, se você desconectar, vai acontecer uma coisa muito engraçada contigo. Você vai perder o equilíbrio. Você vai cair. Você simplesmente, pum, cai. Você perde o equilíbrio se você se desconecta do seu corpo. Então, assista de pé, com seus joelhos destravados e movimente o seu quadril. Seja gentil com o seu pênis, ou com o seu clitóris, com a sua vulva. Não massacre, não pegue muito forte, não esprema. Seja gentil, suave, delicado, né? E isso precisa de consciência. A cada tanto, feche os seus olhos um pouquinho, faça 5 respirações longas, sentindo o seu corpo. Depois, certamente vai cair o teu nível de excitação, você continua assistindo e se tocando. Outra coisa importante, quando a gente está em altos estados eróticos, o nosso subconsciente ele se abre para mensagens. É o momento e a hora do orgasmo, ele está totalmente aberto e recebe mensagens. O Joseph Kramer, que é o professor, o desenvolvedor dessa metodologia do Sexological Bodywork, ele dá um conselho que eu simplesmente acho muito bacana. Ele diz o seguinte: pega uma fotografia da pessoa amada e coloca do lado do seu computador ou onde você está se masturbando. E a hora que você está em altíssimo estado de excitação, olha para a pessoa que você ama. Transfere o desejo, toda essa excitação para a pessoa que você ama. Ai, eu achei fofo demais. Eu amei. E é muito legal. É para até além, né? Do que simplesmente a pessoa que você ama, né? Isso pode ser. Então, transfere essa energia para a pessoa que você ama. Então, já falamos sobre respiração. Faça sons. Respiração não falamos, eu acho que não. Sobre? Não falamos sobre respiração, eu acho que você não falou Sim, sobre respiração. sim. Respire profundamente no seu abdômen. Faça 5 respirações. Né? Então, outra coisa importante, o uso de vibrador e o uso de sextoy, que são brinquedos de masturbadores para os homens, usar sem as mãos. Sem o uso das mãos. Isso é outra sacada do Joseph, que eu acho fantástica. Para os homens, existe um masturbador
que se chama flashlight. Eu acho que em português é lanterna, tá? Que é uma... Eu me esqueci, eu poderia ter trazido aqui. Que é uma vulva, né? Que é em forma de é tipo de uma lanterna mesmo, assim, só que aqui tem uma vulva onde o homem pode colocar o pênis lá dentro. E tem esses flashlights, essas lanternas, que tem ventosas, que você pode colocar essa ventosa na parede, no banho, onde quer que seja, né? E as mulheres têm uns vibradores que se chama, são aqueles tipo o Magic Wand, vara mágica, que você pode amarrar numa cadeira ou então eu super recomendo segurar com os pés, que é melhor do que numa cadeira até. E quando você segura com os pés, você pode colocar alguns acessórios que você pode ter estímulo dentro do canal vaginal e fora. E você segura com os calcanhares. Pressiona com os calcanhares, tá? Esse Magic Wand, porque ele tem um cabo, uma haste grande. Então, e o homem nessa lanterna? Vocês vão amarrar ou vão colocar onde quer que seja e vão soltar os braços enquanto estiverem se masturbando. Se você está de pé, se movimentando, você vai aprender, homens, essa é uma super dica, tá? A se movimentar de uma forma, de diferentes formas. De repente, você pode colocar até uma música e aprender a rebolar de diferentes formas, diferentes ritmos, diferentes tipos de penetração. No começo, mais fundo, mais para baixo, mais para cima, mudando ângulos, porque isso muda toda a experiência de quem recebe a penetração. Você vai se tornar um homem, uau, que sabe penetrar, que brinca, que joga com a penetração e não aquela coisa assim, bam, 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 que é horrível. Só uma coisa, é como uma música de uma nota só, né? Então, aprenda a compor. E você vai ver a sua parceira ou o seu parceiro emitir sons diferentes, não de uma nota só também. Mulheres, quando vocês fazem isso, você aprende a movimentar o seu quadril, a sentir mais e a respirar. A sua capacidade orgástica simplesmente vai para uma outra dimensão. Nós estamos falando de capacidade orgástica, de sentir prazer e sustentar o prazer. Porque é a sustentação do prazer que dá aquela sensação de êxtase, de euforia, de bem-estar, de alegria. É quanto mais tempo você consegue sustentar e não a quantidade de vezes que você tem um orgasmo. Perfeito. O Patrick perguntou aqui por que não com as mãos e outra pessoa já, o Thiago respondeu, né? Que deixando as mãos livres, você pode usar a mão para tocar outras partes do seu corpo. E isso remete mais ao ato sexual com outra pessoa, né? Porque quando você está numa penetração, de fato, você está com as mãos livres, né? Então ajuda a sair dessa experiência, como a Paula falou, de pressionar muito o pênis ou o clitóris, né? Então tem uma pressão ali mais apropriada e você tem um corpo livre que remete mais ao ato sexual como ele é, né? E tem mais uma coisa muito importante disso. Obrigada ali pelos comentários, porque eu ia deixar passar uma coisa mega importante. Quando você está se masturbando, você está usando muita tensão, geralmente. Você começa a tensionar todo o seu corpo e não percebe. Tensiona a pelve, né? Traz muita tensão pélvica. Traz tensão para os ombros, para os braços, para as mãos. Toda essa parte daqui tensiona. E quando você tensiona isso, você está tensionando o músculo peitoral. E você está fechando o seu coração. Você está criando uma couraça emocional no seu coração. E quando você abre os seus braços, quando você se masturba sem aquela tensão nos ombros, nos braços e movimentando o seu corpo e tudo mais, você está abrindo o seu coração. Está permitindo
que a energia flua, tá aprendendo a se conectar com o seu parceiro, com a sua parceira. Olha que coisa importante isso. Então, isso faz toda a diferença para homens e para mulheres. O homem, o prazer dele está muito vinculado à conexão com a sua parceira. E as mulheres está muito ligado a se sentir segura. Só que para ela se sentir segura, ela também tem que se sentir conectada, que o parceiro dela está ali e não viajando numa fantasia, que ele está emocional e afetivamente aberto. Hoje em dia as pessoas estão diminuindo não somente sua capacidade orgástica, mas a sua capacidade afetiva, da forma como estão se masturbando e com o uso da pornografia. Sim. Fez sentido isso para o pessoal que está assistindo? Eu acho que o principal ponto é isso mesmo, né? Que você reforçou, assim, a questão de a pornografia, ela desconectar ainda mais as pessoas do corpo, né? Então, se a gente, eu costumo falar assim, se a gente usa como um vinho que a gente aprende a degustar, mas não se embebeda, é um vinho que você degusta ali e tal, sente um gostinho, mas que não te desconecta dos seus sentimentos, do que você está vivenciando no momento, assim, né? É uma. Eu quero voltar aqui às perguntas, que o Jack, uma pergunta que é mais para trás, se a pornografia faz tanto mal para o homem quanto para a mulher. Ele diz que tem algumas vertentes que dizem que faz mais mal para o homem. É igual. O que acontece? O homem assiste mais pornografia do que as mulheres. A pornografia do homem é um pouco diferente da pornografia da mulher. No entanto, o que me surpreendeu hoje, né? Hoje eu peguei assim, fui olhar naquele Pornhub. Há pouco tempo atrás, as mulheres gostavam de pornografia mais light, tá? De pornografia mais com mais detalhes, com mais riquezas, e os homens com pornografia mais curta e mais dirigida para os genitais. E as mulheres precisavam de uma historinha, de um romance, alguma coisa, para depois chegar no sexo. Mas isso está mudando. Hoje em dia, as mulheres buscam muito mais do que os homens, inclusive dupla penetração, gangbang, tudo isso. Então, veja, tá acontecendo uma mudança muito grande até no tipo de pornografia que homens e mulheres estão assistindo. Isso, olhar como que a pornografia tem mudado nos últimos anos, é como olhar para a história da evolução da sexualidade na nossa sociedade. Sim. Bom, muito bem. Teve um comentário super mineiro aqui, assim, da casa. Eu tô chocada com esse trem de tema erótico central. Acho que fica como um convite aí para uma live. Teve outros comentários aqui do tema erótico central, ficou como uma interrogação aí. Pessoas, que história é essa, esse trem de tema erótico central? Adoro esse jeito, bem menino, esse trem. Sim, é uma outra história, né? Uma outra história, o tema erótico central fica para uma outra live, para uma outra oportunidade. Deixa eu ver aqui no YouTube como estão os comentários também. Tem algum vídeo que ensina a dissociar a fantasia da masturbação? Olha, não tenho nenhum vídeo que ensina a dissociar a fantasia da masturbação. O que eu coloquei aqui de simplesmente você prestar atenção no seu corpo, na sua respiração e dar um tempo para a fantasia ou para a pornografia, é uma forma muito eficiente de desconectar a fantasia da masturbação e da excitação. Uma coisa importante que eu acho que vale a pena salientar é que parece que a pornografia e a fantasia sexual
amplia, expande o nosso prazer, mas na verdade elas diminuem o prazer, porque elas colocam um teto no prazer. Então, a tua fantasia vai até um ponto, a pornografia te leva somente até um ponto. Agora, o seu corpo leva para jornadas que vão muito além. São níveis de prazer, níveis de estados orgásticos Perfeito. que a pornografia e a fantasia nunca vão te levar. Mas isso é uma habilidade que a gente vai construindo com determinadas práticas, determinadas técnicas, que o Sexological Bodywork, mais do que nenhuma outra técnica, ele ensina as pessoas a desenvolverem sua habilidade e capacidade orgástica de sustentar o prazer, de criar espaço. E isso vai além da pornografia e da fantasia. A pessoa tem que ter a coragem de abrir mão desse prazer, que no momento é o máximo que ela consegue, é tudo que ela conhece, precisa de coragem para dar esse passo e começar a descobrir um novo potencial, uma novas formas de conseguir sentir prazer. E eu te digo, de experiência, eu jamais imaginei que fosse possível sentir tanto prazer. Nossa, por mais que eu sentisse na minha vida, ok, deve existir algo além disso, além desse prazer, além desse orgasmo daqui, que é gostoso, é bom, é maravilhoso, né? Mas nem próximo desses estados orgásticos que a gente passa horas, às vezes dias, É. saboreando e sentindo em todo o corpo. Eu acho que esse é realmente o grande legado, a grande chave, né, do Sexological Bodywork, é aprender a estar no corpo, né? Assim, eu acho que isso é algo que a gente precisa imediatamente nessa sociedade sair da cabeça, sair do cabeção, voltar para o corpo, sentir, conecta com o que você está sentindo no seu corpo, né? Assim, então, e incorporar isso para a sexualidade, né? Esse processo de educação mesmo, né? Da gente se Sim. reeducar sensorialmente, assim. É uma riqueza. E, e isso é muito. Eu me sinto assim honrada e fez parte da minha missão e faz parte da minha missão trazer essa nova abordagem que é tão famosa no exterior, né? E que está indo muito além do que o próprio Tantra consegue trazer, né? Porque o Tantra, ele é muito legal, mas de certa forma o Sexological Bodywork traz ferramentas muito práticas, livre de misticismo, livre de um monte de achismos, e ele te dá uma metodologia, uma tecnologia de desenvolvimento passo a passo das suas habilidades e capacidades orgásticas. Para mim, assim, agora ter você como Sexological Bodywork, ter um grupo altamente capacitado no Brasil de Sexological Bodyworkers, e o Sexological Bodywork que fez toda a diferença no meu trabalho. Porque hoje em dia eu não dou Tantra, eu trago, eu visto com uma linguagem do Tantra as técnicas do Sexological Bodywork, Sim. porque são realmente extremamente eficientes para a pessoa aprender sobre si, sobre o seu prazer. Hoje, por exemplo, todo esse conhecimento vem do Sexológico Bodywork, né? O tema erótico central, que o pessoal está curioso, vem do Sexológico Bodywork. E muitos outros, né? Essa tecnologia de autodesenvolvimento sexual e Sim. erótico. E é assim, eu acho que vale destacar aqui também, né, que o Sexológico Boreal, que ele tem uma metodologia e um código de ética específico, né, que realmente orienta e
de certa forma, protege a integridade desse trabalho. Porque hoje em dia, quando se fala de Tantra, primeiro que não tem quase tudo que se ensina ou que se pratica como Tantra, igual a terapia sexual, não tem nenhuma origem nas escrituras, nos Tantras em si, nenhuma tradição clássica, nenhuma mesmo. E aí cada um faz de um jeito, do jeito que quer, tirando sei lá de onde, né? Então acaba virando o que a gente vê, às vezes uma bagunça mesmo e uma falta de embasamento, né, metodológico e de seriedade ética, acima de tudo, assim, né? Então, Sim. nesse sentido, eu realmente valorizo muito a gente poder ter essa metodologia que foi tão bem cuidada, desenvolvida e que está aí, né, também em processo de expansão. Então, algumas pessoas perguntaram, onde que eu consigo? Né? Existem diversos sexológicos bodyworkers credenciados. Tem um site ali, né, sexologicalbodyworkers.com.br. Ali tem os sexológico bodyworkers credenciados. Então, olha, se você é um sexológico bodyworker e ainda não se credenciou, está perdendo a oportunidade, né? Mas tem um grupo bem restrito de sexológico bodyworkers registrados aqui no Brasil. Então, realmente, só confie naqueles que estão no site. Aqueles você pode ter certeza absoluta que são avaliados pelo ILAS, que é o Instituto Latino-Americano de Sexologia Somática. E isso é importante a gente ver, né? Porque a sexologia e a sexologia somática são duas coisas bem diferentes. Então, a sexologia acadêmica, ela não aborda essas questões do corpo. Ela vai muito, inclusive, ela diz, educa as pessoas falando, assiste pornografia, lê livros eróticos, papapá, mas não da forma correta, mas somente para excitação e não levando em consideração que se não souber assistir a pornografia ou usar o que a gente tem hoje de material erótico de uma forma mais consciente, essa pessoa vai sofrer consequências, vai sofrer com os danos. Né? Aqui estão me perguntando como usar como se diz, a pornografia, como a pornografia pode ser uma aliada na hora do sexo. Olha, vocês podem usar juntos a pornografia sem perder a conexão com o corpo e entre vocês. Né? Então, eu já vi casais se divertindo, assistindo pornografia juntos, compartilhando juntos, mas assistindo dessa forma, de pé, um ajudando a tocar o outro também, muito conectados, porque daí o seu corpo e o corpo do outro, isso é uma coisa muito legal de essa metodologia do sexológico bodywork para a pornografia. O que acontece? O corpo se torna tão interessante que diminui o interesse na pornografia. A pornografia está como um pano de fundo, não mais como atuando em primeiro plano e o corpo como pano de fundo, simplesmente inverte. Quando você começa a respirar, fazer som, fazer movimento, se divertir com o seu corpo, estar mais presente com o seu corpo, quer sozinho ou com a sua parceira e com o corpo dela, a pornografia pode servir como um pano de fundo de um palco, mas o principal agente é o seu corpo. E isso você vai notar se você seguir esse passo a passo, para quem gosta de pornografia, usar solo ou com parceiro, com parceira, não importa, acompanhado. Bom, muito bem. Acho que a gente já vai chegando num momento de finalização, né? Não sei se alguém tem alguma pergunta aí final, se a gente tem alguns últimos minutos, de repente. Mas eu quero já ir te agradecendo mais uma vez, assim, é realmente uma honra, é muito especial para mim o contato que eu tenho com você, e é muito precioso mesmo, assim, essa oportunidade de estar compartilhando esse espaço virtual é uma dádiva. Então, muito grata pela sua disponibilidade, pela sua generosidade, de sim, Imagina. generosa. E